Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios do módulo 21, Opinião e Argumento, páginas 96 a 100. Atividade oral e de leitura, página 96. Ter opinião é próprio do ser humano e todos têm o direito de expor a sua, mas precisamos compreender bem o que é opinião e o que é uma verdade. Se alguém afirma que Drummond é um poeta mineiro, está expondo uma verdade. E ninguém pode discordar dessa afirmativa, pois Drummond é poeta e nasceu em Itabira, Minas Gerais. Entretanto, quando você afirma que o Drummond é o maior dos escritores mineiros, não está expondo uma verdade, isso é uma opinião. E, ainda que o enunciador acredite nela, não poderá impô-la como se fosse uma verdade. No texto, as frases Drummond é um poeta mineiro e Drummond é o maior dos escritores mineiros exemplificam o que é verdade e o que é opinião. Agora, vocês vão dar outro exemplo que revele claramente essa diferença. Eu vou fazer o meu e vocês farão o de vocês. O meu é: Cristiano Ronaldo é um jogador português. Isto é uma verdade. Quando eu digo que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador português, é a minha opinião. Atividade oral e de leitura, questão 2. Sabendo que a opinião é sempre pessoal e depende de como cada pessoa vê o mundo à sua volta e reflete sobre ele, você concorda com a tese defendida por Armandinho na tira abaixo? Vamos à leitura. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Maria José Trindade criou o personagem pessoal Armandinho para reproduzir a sua opinião. Você concorda quando ela diz que, ao longo da vida, aprendi que toda árvore precisa de boa raiz, toda casa necessita de alicerce forte e toda opinião necessita de bons argumentos. Sem isso, não se sustenta. Hoje, parece-me que as pessoas se esqueceram dessa verdade simples. Página 97, atividade. O avanço da tecnologia, a popularização de inúmeras formas de comunicação virtual, tem permitido que as pessoas cada vez mais exponham suas opiniões ao mundo. Opiniões, porém, não são verdades absolutas e incontestáveis. Se o enunciador tem como objetivo convencer, garantir a adesão dos interlocutores, o que é necessário? É necessário que ele tenha argumentos consistentes, considerados válidos pelo interlocutor. Apresente esses argumentos de forma bem organizada e clara. Agora é com vocês. Nessa atividade, você produzirá uma dissertação argumentativa, a fim de convencer seus interlocutores de que sua tese é a mais válida. Para isso, leia os temas a seguir e siga as orientações que eu vou passar para vocês a seguir. Tema 1. Há casos em que conflitos armados, como guerras, se justificam? 2. Jovens acima de 16 anos estão de fato aptos a votar? 3. As redes sociais são do bem ou são do mal? Depois que você souber o tema que você vai escolher, que lhe couber, siga as etapas do roteiro de trabalho. Para que a sua dissertação argumentativa fique bem organizada, você pode seguir também este roteiro. A primeira etapa, você deve definir a tese que você defenderá. Na segunda, você vai listar todos os argumentos que encontrar para justificar a sua opinião. Terceira, você vai selecionar 3 argumentos que você considerou mais fortes, vai descartar os demais e, em seguida, vai anotá-los na sequência em que eles serão inseridos no seu texto. A quarta etapa vai escrever a versão do texto que deve ser organizada da seguinte forma: um parágrafo de apresentação do tema e tese, 1, 2 ou 3 parágrafos de apresentação dos seus argumentos e um parágrafo de retomada da tese que foi exposta inicialmente para concluir o texto,
Quinta etapa vai revisar tudo e atribuir um título. Em casa, página 98. 1. O texto e a tira a seguir poderão ajudá-lo a entender melhor a diferença entre achismo e opinião, e entre opinião e argumento. Eu também acho que sim. Podíamos pensar, concluir, considerar, examinar, estudar, deslindar, apreciar, ponderar, refletir, julgar e até esmuiçar, mas raramente o que fazemos, cada vez mais raramente, apesar da grossura do dicionário em Portugal, sobretudo achamos tudo, achamos todos, a carência de dados suficientes para emitir opinião. Não inibe ninguém, porque temos o acho. Das vantagens e desvantagens da energia nuclear, a problemática do lateral esquerdo do Benfica, todos acham com a mesma convicção. Ouvimos os achômetros e nem damos por isso, dos ministros aos populares, dos comentadores aos analistas, dos deputados aos treinadores. O que pensa sobre isso? Olhe, eu acho que, mais do que um vício no linguajar, o achismo virou uma praga. É que o achismo dispensa a melhor opinião, dispensa grandes fundamentos, fica entre o instinto e o palpite, e não responsabiliza o autor. O ministro das Finanças, na sua última entrevista à RTP, usou 5 vezes a expressão acho. Estava a falar do valor do déficit do orçamento de Estado. Em casa, página 99. Nós temos uma tira em que 2 ratinhos estavam se ofendendo, até o momento que acabam as palavras, as ofensas, para um falar para o outro, e aí eles ficam olhando para a carinha do outro dizendo: agora acabaram os bons argumentos. Questão A. O autor do texto, eu acho que sim, que nós vemos nos slides anteriores, afirma que o achismo virou praga. Segundo ele, por que isso ocorreu? Isso ocorreu, pessoal, porque para ele o achismo teria virado uma praga devido ele ser uma dispensa para grandes fundamentos e acaba não responsabilizando o autor. Qual é a relação entre a tese desse autor e da tira do Armandinho, da Maria Trindade? Você que nós lemos nos slides anteriores também. Bom, na tira do Armandinho, o garoto também defende e cobra que a opinião tem que ser fundamentada. Ou seja, o Armandinho também se posicionaria contra o quê? Contra o achismo. No último parágrafo desse texto, o autor relata um fato. Qual é a função desse relato no texto? Bom, o relato tem a função de argumento. É um argumento por exemplificação. O autor, para provar a disseminação do achismo, revela que ele atinge até pessoas que, além de boa formação, ocupam um cargo de grande responsabilidade no país. Questão B. As tiras são textos de humor e até de crítica muitas vezes. Como se obteve o efeito de humor na tira do Fernando Gonçalves? Podemos dizer que o efeito de humor foi obtido pela surpresa entre as personagens e quando acabar o xingamento entre elas, o humor se construiu pela ironia. C. Você diria que tanto o texto como a tira, eles recorrem em sua conclusão de ironia? Justifique sua resposta. Sim, pois no texto é no mínimo irônico que se utilize o vago termo acho para tratar de um tema que envolve dados numéricos, estatísticos, até como déficit de público. Na tira, a ironia reside na expressão bons argumentos quando se trata de inúmeros adjetivos utilizados pelas personagens nos quadros iniciais. Questão 2. Releia o texto que você produziu, que é da dissertação argumentativa,
e responda a essas questões sempre que a resposta for negativa, você retoma até o texto e faz as modificações necessárias. Na verdade, esse é um checklist para verificar se você fez tudo de acordo. Então, pessoal, esse daqui é o checklist para a revisão da sua dissertação. Você vai verificar se você cumpriu todos os requisitos, se seu texto destina-se a convencer as pessoas a aderirem à sua tese, sim ou não, se a opinião e a tese foi exposta com clareza, se você colocou 3 argumentos que vão defender o seu ponto de vista, se todos esses argumentos são coerentes com a opinião que está sendo exposta inicialmente, se os argumentos têm uma ordem que visa convencer o leitor, se o texto tem 3 parágrafos no mínimo, se você utilizou uma linguagem adequada aos interlocutores, se você definiu e expôs os seus argumentos com clareza, se a pontuação está correta, a concordância e o título do seu texto é coerente. Como atividade complementar, vocês devem fazer. Os provérbios são criações populares que muitos tomam como verdade. Escolha um dos que inserimos abaixo e encontre argumentos para mostrar que a tese exposta por ele é válida ou B não é válida. São eles: A. Em boca fechada não entra mosquito. B. Águas passadas não movem moinhos. C. Onde há fumaça, há fogo. E D. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Você poderá argumentar apresentando ideias, dados concretos, exemplo ou um fato, uma pequena historinha. Se escolher o item A, você vai começar assim: está correto o provérbio que afirma... Taranã, taranã. Por exemplo, em boca fechada não entra mosquito. E aí você vai falar o porquê e vai contar uma historinha ou um fato. Se você escolher o item B, inicia assim: não está correto o provérbio que diz. E aí você vai colocar o provérbio e vai contar o porquê. Muito obrigada por acompanhar a correção dos exercícios. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço!